O tema, para mim, é um dos mais apaixonantes. E eu disse já na vez passada que é um dos temas mais importantes e mais preciosos aos olhos de Deus. Por que digo isso? Vou pedir para vocês lerem comigo um texto que está em Efésios. Paulo, no capítulo 3 de Efésios, no versículo: A mim, Paulo falando, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde o século oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora e dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, pois nisso está a vossa glória. Versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amados, este é o desígnio de Deus. Ele quer usar a igreja, ele está usando a igreja, olha o termo que eu vou usar, como uma universidade, como uma faculdade dos anjos. Lembra que Pedro escreveu que os anjos anelam perscrutar coisas que nos foi revelada, as ações de Deus, e eles se debruçam, os anjos se debruçam do céu olhando para a terra, olhando para nós, e encantados, e aprendendo conosco sobre quem Deus é, como Deus age. Ou seja, diz que a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme graça de Deus. Paulo em Efésios usa a expressão: a riqueza da sua graça seja conhecida das gerações futuras. Através de quem? Da igreja. Nós somos a universidade dos anjos. Já pararam para pensar nisso? E eles aprendem conosco, nos mirando, nos olhando, nos observando. O que os encanta? Sabe o que encanta? Aqui o termo que Paulo usou foi sabedoria. Mas o que o encanta a eles é ver pecadores caídos, já debaixo de condenação. Paulo escreve aos Efésios, diz que os gentios viviam sem esperança, sem Deus no mundo, longe das promessas que fez ao povo de Israel. Ou seja, se tinha alguém que vivia longe de Deus, eram os gentios. Mas agora ele nos aproximou e colocou também no mesmo grupo, que antes era só Israel e só os profetas, só a lei de Moisés. Agora ele aproximou e derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios, e dos dois fez um só povo. Ainda distinguimos por necessidade didática, mas Deus, quando olha do céu, ele não vê mais dois povos. Ainda que o tratamento para a igreja é um e o tratamento para Israel é outro, ainda é e vai assim caminhando até o fim dos tempos,
Mas quando Deus nos vê, Ele não vê mais como dois povos, Ele não vê mais como judeus e gentios, Ele vê um só povo, porque Ele se propôs, essa é a grande revelação dos Efésios, fazer dos dois povos um só corpo, uma só família, uma só casa. Aí vocês vão entender isso, já estava profetizado para Abraão. Quando ele chamou Abraão, ele disse para Abraão, para ele olhar e ele visse que a descendência dele, o filho dele, Isaque, ia gerar uma descendência tão numerosa quanto as areias do mar. Ele se refere, e se você tentar contar as areias do mar, você vai ficar maluco, vai começar a contar agora, vai morrer e não contou 10% dela. Tão numerosa, areias do mar. Agora tem algo mais numeroso do que as areias do mar? Se você pensar, o que é mais numeroso do que as areias do mar? Se você não sabe, eu vou te dizer. Isso que é bilhões nas areias do mar. Sabe o que são? As estrelas. Só na nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais, uns dizem 100 bilhões de estrelas, mas tem também outros que dizem que é perto de 400 bilhões de estrelas, mas vamos ficar com um número menor, 100 bilhões de estrelas. Só na Via Láctea. Mas quantas galáxias existem no universo? Até onde alcançamos com o nosso radiotelescópio, com nossos Hubbles, tem mais. São tão numerosas como as estrelas, são bilhões de galáxias, cheias de bilhões de estrelas. Pois quando Deus chamou Abraão na segunda vez, ele mandou olhar para o céu. E ele olhou para o céu. Está vendo? Isso que ele está vendo, as estrelas, obviamente, num lugar que não tem luz, aqui na cidade, você olha para o céu e quase não vê estrela, por causa das luzes da cidade. Mas quando você vai num lugar deserto, uma floresta, um deserto, você olhar para o céu e ver milhares de estrelas. Isso que você consegue ver a olho nu, sem usar um telescópio, nada. Mas tem muita estrela. Ele desafiou Abraão a olhar para o céu. Ele olhou para o céu e falou, a tua descendência será tão inumerável como as estrelas do céu. Como as estrelas do céu. Ou seja, bilhões. Podemos ver essa declaração para Abraão e não entendemos o real significado dela. E eu quero que os irmãos entendam. Deus, como conhece todas as coisas antes dos eventos, antes delas acontecerem, Ele está profetizando para Abraão. Da descendência, nem o filho ele tinha ainda. Ele faz essa promessa. Ele está falando dos descendentes segundo a carne, descendentes de Abraão, que tinham que ser circuncidados, e refere a eles como as areias do mar. Mas quando ele olha para a igreja, que somos nós, ele compara as estrelas do céu. De Israel, segundo a carne, ele fala da velha Jerusalém. Da igreja, da descendência segundo as estrelas, ele fala da nova Jerusalém. De Israel, ele fala só de bênçãos terrestres. Ia ganhar um descendente, ia ganhar uma terra, ia ganhar bênçãos terrestres. E quando ele fala para a igreja, ele fala, não espere nada nesse mundo. Das coisas do mundo, renuncie a tudo quanto você tem. A vossa herança está lá em cima. Por isso que o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, começa, bendito, porque ele está escrevendo para a igreja, não está escrevendo para os judeus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção em Canaã. Não fala de Canaã. Não fala da velha Jerusalém. Não fala de posses, não fala de riquezas materiais. Pelo contrário, tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Amados, ou nós aprendemos a avançar na nossa compreensão da verdade, os nossos olhos sejam abertos para enxergar a riqueza
que Deus preparou para a igreja. Mas toda essa riqueza está onde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala tanto para pensar nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui da terra. Pedro diz, nós somos aqui, enquanto aqui na terra, somos peregrinos e forasteiros, que andamos em tendas, vivemos em tendas. O que faz alguém que é nômade no deserto e vive em tenda? Uma hora ele monta aqui, daqui a pouco a caça acabou aqui, ele muda de lugar, fica mudando, ele não tem uma residência fixa. Peregrinos e forasteiros. Eu gosto dessa palavra forasteiro. Por que gosto dela? Me lembra os filmes da minha juventude, da minha adolescência. Eu gostava muito de filme de faroeste. E todo filme de faroeste tinha forasteiro. O que é o forasteiro? Era alguém que chegava num cavalo, chapéu de boiadeiro, chapéu de cowboy, entrava na cidade, um cavalo preto, roupa preta, talvez um ou dois revólveres, isso evidenciava que eram pistoleiros. E ele chegava, entrava logo de cara no salão, cheio de poeira, pedia logo um underrock lá, um whisky sem gelo, whisky vagabundo, né? E tomava, de repente, não demorava muito tempo, encostava do lado dele o xerife. E perguntava uma coisa, como é que começava a conversa? O que você está fazendo aqui, ó forasteiro? O termo era, não perguntava nem o nome, não precisava, forasteiro. E ele tinha que dizer, como forasteiro, ele tinha que repetir para o xerife, estou aqui de passagem. Aí o xerife perguntava, quantos dias você pretende permanecer nesta cidade? Ele dizia 2, 3 dias depois, eu sigo o caminho. Está vendo? Então guardei, nunca mais esqueci o que é um forasteiro. Então quando Pedro, dirigindo-se à igreja, dirigindo-se a nós, nos chama de peregrinos e forasteiros. Peregrino está sempre em movimento. Forasteiro. Você é um forasteiro. A sua pátria não é aqui na terra. Não é a mesma coisa que ele diz para o judeu. Os judeus, a pátria deles é aqui. É lá na terra, lá na Palestina. E Deus disse que de lá ninguém vai tirá-los. Deus deu a terra para Abraão e seus descendentes segundo a carne, segundo as areias do mar. Como nós não somos areias do mar, nós somos estrelas do céu, logo, nossa herança não é aqui. Nossa herança é lá. Enquanto aqui, somos o quê? Peregrinos e forasteiros. Vivemos em tendas. E não é sem razão. Por que eu estou dando essa introdução? Para entender dois tratamentos diferenciados. Um tratamento para Israel e um tratamento para a igreja. Para Israel, ele não só mandou os profetas, mas mandou um dos principais profetas, chamado Moisés, que lhes deu para eles a lei. Então são duas alianças. Deus fez duas alianças. Uma aliança com Israel e uma aliança com a igreja. A aliança nossa aqui, ó. Está aqui. Põe o vinho. Esse é meu corpo que será partido por vós. Ele está se referindo a ele ser pregado na cruz. Dentro de algumas horas, meu corpo será partido por vós. E aí ele pega o cálice com o vinho e diz, este é o sangue da nova aliança. Por que ele diz da nova? É que tem uma velha. A velha não era conosco, a velha é com Israel. E conosco, alguns equivocadamente, quero fazer aqui uma ressalva importante, diz que Israel já era. Israel negou o Messias, Israel não creu. Quem creu em nossa pregação, apesar de estar profetizada por Isaías, e por não ter crido no Messias, o crucificaram, e Israel, Deus abandonou. Não quer mais saber de Israel. Rejeitou Israel. Irmãos, quem fala isso não conhece Deus. Não conhece o Deus da Bíblia.
o Deus de aliança, e quando ele faz uma aliança, ele não pode quebrá-la, ele não pode voltar atrás em hipótese alguma. E com quem que fez aliança sobre ser o responsável pelo nascimento da nação de Israel? Ele. E fez promessas, e vai honrar uma por uma, e vai cumprir todas, como já cumpriu grande parte delas. Mas quando chegar para a igreja, ele também faz uma aliança e faz promessas para a igreja, das quais ele também não pode quebrar, não pode violar. Quando diz então que a igreja é o novo Israel de Deus, não aceite esse tipo de ensino. Nós não somos Israel, nós somos igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Promessa feita a Israel se cumpre em Israel. Promessa feita da igreja se cumpre com a igreja. Isso definido, fica fácil interpretar as escrituras. Quando você vai ler qualquer texto, seja do Velho Testamento, seja do Novo, você tem que se perguntar, isso aqui está se referindo a Israel, os descendentes de Abraão, segundo a carne, ou a igreja? Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz que devemos dar glória a Deus. Aí ele fala de três grupos de pessoas que devemos glorificar a Deus, quer pois comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Aí ele fala de três grupos, seja os gentios, seja os judeus, ou seja a igreja. O mundo todo se divide nesses três grupos. Gentios são aqueles não judeus. Todos os povos da terra que não são judeus são gentios. A igreja já é um grupo à parte. São os tirados para fora, chama a eclésia. Somos nós, os que receberam a Jesus como seu Salvador e Senhor. E por último, Israel. E continuam esses três grupos existindo, coexistindo. Temos os gentios, os ímpios de um modo geral, temos a igreja e temos Israel. Ok? Tem profecia para Israel por se cumprir ainda, e tem profecia para a igreja para se cumprir ainda. Amém? Dito isso, podemos abordar as duas alianças. Então, quando falar da velha aliança, não tem nada a ver conosco, porque está escrito em João, já mencionei esse versículo, vou mencionar de novo, que a lei vigorou até João Batista. Depois foi introduzido o quê? A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Graça. E aí hoje eu vou responder 4 perguntas. Hoje eu não vou conseguir concluir, obviamente, mas eu vou lançar para os irmãos entender. É importante estudar contrastando as duas alianças, aí nós vamos aprender. E a tendência nossa é cometer um erro que os irmãos da galáxia cometeram, por causa do ensino errado, que eu já citei aqui semana passada, sobre alguns indivíduos que vieram, está lá em Atos capítulo 15, que vieram da Judéia e ensinavam os irmãos. Ensinavam o quê? Só o fato deles virem da Judéia, lá de Jerusalém, lá, ensinavam os irmãos, eles vêm com boa doutrina, nem sempre os que ensinam segundo a revelação. Olha o que eles ensinavam, está escrito aqui, Atos capítulo 15, que eu faço questão de ler para entender como o erro se introduz no seio da igreja. Atos capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos deixar de circuncidar, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eu disse que esse ensino, e onde que eles foram? Foram para a galáxia.
na galáxia é que eles ensinavam essas coisas nas igrejas fundadas por Paulo. Na galáxia não tinha uma igreja, era uma região grande e que tinham várias igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo e seus companheiros. Eles vinham de lá e ensinavam. O que eles ensinavam? Que os irmãos, se não vos deixar circuncidar, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles não estavam negando que a salvação vinha por meio de Jesus. É como nós, salvação, como é que nos salvamos? Por meio de Jesus. Mas é Jesus, ponto, ou Jesus, vírgula? Então é Jesus e não ver televisão. É Jesus e guardar o sábado dos adventistas. É Jesus e guardar os costumes da lei de Moisés, usos e costumes. É Jesus e não tomar vinho. Eu fui criado na igreja metodista, denominação metodista, e era estatuto que você não pode tomar nenhuma bebida alcoólica. Nenhuma. E se tomar, vai ser excluído da igreja. A pergunta é, parece muito piedoso, parece muito santo. Não tem problema nenhum se você não quer tomar ou quer tomar, não é esse o problema que está em jogo. É essa afirmação que está aqui. Se você não fizer isso, você não pode ser salvo. O problema está na salvação. Jesus só não basta para te salvar. É Jesus mais alguma coisa. Aí a lista é enorme, você põe o que você quiser. É vestimenta, tem congregações que proíbem as mulheres de usar calça comprida. Baseado no quê? Tem isso na Bíblia? Pior que tem. Tem. Diz lá no Velho Testamento, na lei de Moisés, que as mulheres não deveriam botar roupas masculinas e nem o homem vestir roupas femininas. Tem alguma coisa errada com isso? Claro que não. Só que, na lei, aí que nós temos que entender, ou você faz e agrada a Deus, ou você não faz e você está na situação. Então, nós temos hoje o Evangelho sendo pregado em Jesus, mas também nos apropriamos de usos e costumes do Velho Testamento para guardar. Eu estudei numa escola onde tinha um professor que tinha cavanhaque, um bigode bem feito e um cavanhaque muito bem elaborado. A gente chamava ele de barba ruiva. O diretor da escola, um homem muito sábio, muito piedoso, muito sério, foi viajar para os Estados Unidos e ele foi levá-lo ao aeroporto. Chegando no aeroporto, o diretor, antes de entrar no avião, disse assim: quando eu voltar dos Estados Unidos, eu não quero ver você nem com barba, com cavanhaque, nem com bigode. Limpe. Eu não quero você como professor nosso com esse cavanhaque. E aí esse professor muito sábio disse assim: mas não dá para deixar, eu tiro o cavanhaque, tudo bem, mas não dá para deixar o bigode. Ele olhou um pouco assim para ele e falou assim: o bigode pode. Olha o que esse professor respondeu para esse diretor. Então aqui carnal e aqui espiritual. Quando Paulo escreve que ser circuncidado ou não faz diferença, é claro que os judeus ficavam escandalizados. Por que ficavam escandalizados? Eles tinham razão? Temos que ter um pouco de paciência e tolerância com os que não entendem essas coisas. Por quê? Eles eram judeus. Viviam essa verdade por anos. Que todo macho, no 8º dia, inclusive Jesus, tinha que ser circuncidado ao 8º dia. O que é circuncisão? Pegava parte do prepúcio e cortavam fora. E isso sem anestesia. Terrível.
para ser parte do povo de Deus. Você tem circuncisão, você é do povo. Não tem circuncisão, você não pertence ao povo. Era um sinal da aliança. Fazia isso desde Moisés. Ou melhor, desde Moisés nada, falei bobagem. Desde Abraão, foi Deus que falou para Abraão circuncidar o Isaac, e de todas as descendentes daí para frente deveriam ser circuncidados. Aí chega um Paulo da vida, e diz que não precisava circuncidar mais. Que não era necessário. Agora vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Por favor, eu quero ver Gálatas capítulo 5, eu quero que eles projetem aqui Gálatas 5, versículo... para os irmãos verem. Gálatas 5, começando o versículo 1. Está ali, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico, e todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora vem a sentença terrível. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Podemos ler isso e não entendermos a profundidade do que ele está declarando, se nós não entendermos uma outra afirmação que ele faz em Efésios, capítulo 2. Pela graça sois salvos. Ele não diz, pela lei sois salvos. Pela guarda da lei sois salvos. Pela circuncisão sois salvos. Era esse o ensino dos irmãos, dos indivíduos que foram da Judéia ensinar lá na Galácia. Era necessário crer em Jesus? Sim, claro. Era necessário crer que Jesus era o Messias? Sim. Mas isso só não basta. Você tem que circuncidar. Só que Paulo vai mais longe. Ele tinha entendimento, ele tinha revelação. Você se circuncida, tudo bem. Só que se você circuncidar, você está dizendo que quer guardar, que tem que guardar o quê? Algumas coisas, alguns preceitos da lei, não, toda a lei. Quer dizer, e outra, a palavra-chave não é guardar a lei ou não guardar a lei, tem uma coisa mais séria. A palavra é justificar-vos. Esse é justificar perante quem? Quem? Isso é muito importante nós entendermos. Justificar diante de Deus pela guarda da lei. Lembra que o termo é não podeis ser salvos. Não há salvação se você não fizer a circuncisão. Eu não fiz. Acho que todos os machos aqui não fizeram, não tem nenhum judeu aqui. Logo, estamos todos o quê? Perdidos. Perdidos. Jesus não tem poder para nos salvar. Eu preciso guardar a lei. E Paulo está chamando a atenção. Tudo bem, você quer circuncidar? Tudo bem. Mas você tem que guardar toda a lei. Sabe quantos mandamentos tem na lei? Tem os 10 mandamentos, que nós somos conhecedores, mas tem os mandamentos que se chamam cerimoniais. Os mandamentos cerimoniais não estão nos 10 mandamentos. O total deles, os 10 mandamentos e essas leis cerimoniais, dão um total de 1.608 mandamentos. E o judeu era obrigado a guardar quais? Respondam para mim. Todos. E se não guardasse todos? Jesus que ensinou isso. Se você não guardar todos, você é responsável de todos. A alma que pecar, a alma que transgredir, essa deve o quê? Morrer. Vou dar um exemplo. Deus tinha recém dado a lei lá no Monte Santo. Os 10 mandamentos para Moisés. E um dos mandamentos era para guardar o sábado. Mas guardar o sábado da maneira como Deus determinava. Não podia cozinhar, não podia comer, mas comer sem fazer cozimento, sem
não podia catar lenha, porque não tinha fogão a gás, eles catavam gravetos, lenha, para cozinhar. E um judeuzinho, querendo preparar comidinha para os seus filhos, foi catar lenha no sábado, que Deus proibia, que ninguém devia trabalhar, nem o judeu, nem o servo do judeu, nem os animais, nada. Todo mundo tinha que descansar, literalmente ficar sem fazer nada. Daí vem a história que eles inventaram, isso é a invenção deles, eles chamam de jornada de um sábado. Um dia eu fiquei estranhei, o que é uma jornada de um sábado? Fui pesquisar e descobri. Eles determinaram, nas tradições do judeu, que não podiam andar mais do que 930 passos. E de onde que tira os 930? Mais que isso era trabalho. E eles eram tão malandros, sabe o que eles faziam? Eles vinham até 930 passos, só que ainda não chegou no lugar que ele queria chegar, que era na casa da sogra, para ir comer o churrasco. Aí ele chamava um gentil, que não está debaixo da lei de Moisés, pagava ele para levar a mala dele, porque é trabalho. Trabalho. Ou esse coitado que foi catar lenha no sábado, foi pego em flagrante. Trouxeram para Moisés. E Moisés não sabia o que fazer com ele. E foi perguntar para Deus. Isso eu estou dizendo para que tem irmãos que querem viver debaixo da lei, então tudo bem. Mas vai ter que, não pode pegar catar lenha, não pode acender fogo. E eles pegaram, não pode comer camarão, você come camarão, está proibido. Não pode comer bagre, peixe sem escama, proibido. Não pode comer carne de porco, já comeu carne de porco? Já está condenado. Todo mundo imundo. Coisa complicada. Sabe que Deus falou para Moisés? Ele foi apanhado pegando lenha. Eu não disse que não podia trabalhar? Eu disse. O que eu faço com ele? Ele está preso, prendeu, prisão domiciliar. Sem tornozeleira. E sem máscara. O que eu faço com ele? Sabe o que Deus mandou fazer? E alguns não conseguem entender. Que Deus é este do Velho Testamento? E fazer uma barbaridade dessa? O mundo fica chocado. Sabe o que Deus mandou fazer? Você não sabe? Mata-o. Apedreja-o. O coitadinho, e é coitado mesmo, foi apedrejado. O texto que eu quero ler agora, eu nem vou ler para ganharmos tempo, já que eu tenho pouco tempo, né? Tem 11h20, já tenho só 15 minutos. A mulher, texto muito conhecido, não há necessidade de eu ler. A mulher foi trazida para Jesus pelos escribas e fariseus. Já começa para ver quem é escriba e quem é fariseu. Escriba eram os que escreviam a Bíblia à mão, tudo era manuscrito, não tinha imprensa, tudo escrito em em papiro ou em pele de ovelha, e fazia os rolos. Eles escreviam a Bíblia dezenas de cópias. E de tanto escrever, memorizavam a Bíblia toda. Os escribas. Eles eram muito amigos dos fariseus. Quem era os fariseus? Quer conhecer um fariseu? Veja Paulo antes da sua conversão. Ele era fariseu dos fariseus. Eram os camaradas mais ritualistas, mais rigorosos, na guarda da lei. Levavam tão ao pé da letra que eles que davam dízimo das plantinhas que ele plantava no canteiro lá de casa, de tempero, dava o dízimo do cominho, da hortelã, com medo de errar, de falhar com Deus. Estritos, cumpridores da lei. Então eles apanharam a mulher em flagrante adultério. E a lei dizia o que é para fazer com a adulta. A mesma coisa que Deus mandou fazer com o que catou lenha. É claro que no nosso julgamento moral, catar lenha para cozinhar não tem problema. Agora, adultério é grave, merece morrer. Só que tem uma falha aí nessa acusação. Já tinha um furo. A gente lê e não percebe. Que furo era? Sabe qual era o furo? Se essa mulher foi pega em flagrante adultério, ela não adulterou sozinha. Tem um homem envolvido. Cadê o homem? Aí ele corria mais do que a mulher. Aí conseguiram pegar a mulher, mas não pegaram o homem. Não, estão poupando o homem. Havia corporativismo. A mulher que tem que morrer, o homem não, deixa ele. Deixaram o homem escapar.
e trouxeram a pobre mulher para ser apedrejada. E vieram com o propósito, obviamente, de botar Jesus na parede, dar um... A mesma coisa que estão fazendo com o Bolsonaro, né? Arrumar sempre dificuldade para acusá-lo, para condená-lo, aquele que não tinha pecado nenhum. Jesus, quando perguntaram isso, Jesus fez uma coisa, poucos sabem o que ele fez. A Bíblia registra, mas não conta o que ele estava... Falou o que ele estava fazendo, mas não contou o que ele estava escrevendo. Diz que ele abaixou, fizeram a pergunta, ele abaixou, pegou um graveto, pegou um pedacinho de pau e começou a escrever no chão, na areia. Não diz o texto que ele escreveu. Eu tenho quase que certeza, e vocês certamente irão concordar comigo, sabe o que ele estava escrevendo ali na terra? Na areia? Ele olhava assim para o Fred com um monte de pedra na mão, né? Olhava para o Rodrigo Lage, estou pegando os homens mais santos da congregação, hein? Olhava para o Fabrício. Note que interessante, não fala que tinha uma única mulher a não ser a acusada. Tudo homens, olha aí. Olha, a mulherada hoje chama os homens de machistas. Vocês não conheceram os tempos de Jesus, como as mulheres eram tratadas. Mulher não era nem contada, havia 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Criança e mulher não... Quem resgatou a mulher desse infortúnio? Quem botou a mulher numa posição de igualdade com... Foi Jesus. A começar dessa pecadora. Um monte de homens, jovens e velhos, com as mãos cheias de pedra para apedrejar. E eram escribas, conhecedores da palavra, conhecedores da lei, e os fariseus, os guardiões da lei. Seria mais ou menos assim, os fariseus seriam os que estão lá no Supremo Tribunal. Um monte de pedra, está ali para julgar mesmo, está ali para apedrejar. Aí Jesus olhava para um do Supremo, olhava bem no olho, escrevia o pecado dele no chão. Olhava para o outro e escrevia 2, 3, né, no mínimo. Olhava para o outro e não falou nada. Daqui a pouco, e aí, mestre? Vai ficar escrevendo aí no chão e não dá a resposta que nós queremos? Afinal, a lei de Moisés diz que se essa pessoa for apanhada em flagrante adultério, deve morrer, deve ser apedrejada. Queremos saber sua opinião, se apedreja ou não apedreja. Por que fizeram isso? Se Jesus concorda com a lei de Moisés e manda apedrejar, então onde entra o amor, o perdão que ele tanto pregava? Se ele manda absolver, ele está indo contra a lei. É essa a dificuldade nossa. E lembrando um detalhe, a lei até aqueles dias vigorava. O que Jesus fez, continua escrevendo. Quando eles perguntaram, e já tinha escrito lá, possivelmente o pecado de todo mundo que estava ali, pelo menos os que estavam na frente, né? Tinha uns 30, 40 ali. Aí ele fala, bom, ele levanta o rosto, fica de pé e diz assim, tudo bem, então quem não tem pecado entre vós, quem está inocente, quem não quebrou a lei nenhuma vez, ele jogou a pergunta dele para o tribunal da consciência daqueles homens. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Era tradição, quando traziam uma acusação contra alguém desse tipo de pecado, o que o acusava, o que deu flagrante, era o que tinha que atirar a primeira pedra. Quem viu, quem flagrou. Então esse era a primeira pedra. E Jesus altera essa ordem. Ele diz, quem não tem pecado? Se tinha alguém ali, naquele momento, naquele exato momento, que podia tirar pedra naquela mulher, quem era? Por incrível que pareça, o único que podia era Jesus. Ninguém mais. Ninguém mais. Ele podia. E ele tinha intenção de atirar pedra naquela mulher? A resposta é não. Mas espera aí, Moacir. A lei foi violada? A lei tem que ser cumprida? A pergunta é, se você quer ainda que a lei seja cumprida, você tem esse direito de exigir.
Mas o primeiro que tem que oferecer para ser morto é você mesmo. Ninguém nesse recinto, inclusive até as crianças que estão aqui, as menininhas que estão aqui, somos transgressores da lei. Não há justo, diz Paulo, nenhum sequer. Todos pecaram. Consequentemente, a alma que pecar, o que tem que acontecer? Tem que morrer. Essa belezura, quantos anos você tem? 13, levanta, por favor. Vira para a congregação. Está vendo essa preciosidade? Pecou. Eu não conheço nenhum pecado dela. Estou falando sem conhecimento. Mas eu tenho certeza que ela já pecou. Não uma vez. Aí está o pai dela balançando a cabeça. Muitas vezes. E o que tem que acontecer com essa criatura linda, novinha, 13 anos de idade? Tem que morrer. Mata ela. Pode sentar, querida. Tem que morrer. O nosso equívoco, amados, nós somos tão legalistas, tão cegos para a realidade de Deus, que julgamos os outros, apontamos para os outros. Ele tem que morrer, ela tem que morrer, menos eu, porque eu sou melhor do que ela. E podemos ser mesmo um pouco melhor. Mas não que você não seja transgressor. Não que você já não quebrou mandamentos. E se você quebrou, mesmo que seja um só, isso é a palavra de Jesus, um só mandamento, posto que dos menores, que é o catar lenha, foi catar lenha. Claro que entre comparar adultério com pegar lenha é menos grave. Pegar lenha para fazer comida para os filhos que estão mortos de fome, não deveria nem matar esse coitado, pois morreu. Porque quebrando a lei, quer você está catando lenha, quer está adulterando, é a mesma coisa. Merece a morte. Quando Jesus então disse, eu não vim para condenar o mundo, não vim. Claro, por que não precisa condenar? Já está todo mundo debaixo de condenação, não escapa um. Todos estão condenados. Eu vim para salvar. E ali está diante de uma mulher transgressora, sim, que quebrou a lei de Moisés, quebrou, foi apanhada em flagrante adultério. No entanto, Jesus não... Cadê teus acusadores? Eles foram todos embora. Pois é, nem eu tampouco te condeno. Aqui está o contraste brutal entre lei e graça. Não tem nada errado com a lei. Lembra que a lei é de Deus. Foi Deus que deu a lei. Depois nós vamos entender com o avançar da ministração por que Deus deu a lei então. Porque a lei só complica a nossa vida. É simples, amados. Sem lei não há pecado. Eu só sou multado quando tem uma placa na rua que eu estou andando, seja ela numa avenida, numa autoestrada ou numa rua deserta. Está escrito assim, velocidade máxima, 60 por hora. Se eu tiver 61, já transgredi, já mereço ser punido. 60, 70, 90, 100, não importa quanto você passou. Não posso passar dos 60. Mas e se não tem placa nenhuma? Qual a velocidade que eu ando? Aí entra o meu bom senso. A estrada, apesar de eu não ter asfalto, não tem buraco, não tem nada, eu estou 80, 90. Alguém pode me multar? Sabe por quê? Não tem lei. Deus é um ser moral que queria que nós fizéssemos a vontade dele, isso é óbvio. Mas ele não podia exigir que se guardasse, que fizesse a vontade dele, se ele não dissesse qual é a vontade dele. Então a lei nada mais é do que uma expressão da vontade de Deus. Não matarás. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Ele manda ser amado, manda ser adorado, manda ser venerado. Não farás para ti imagem de escultura, nem no que é em cima no céu, nem debaixo da terra. Só o Senhor darás culto. Ele é contra servir outros deuses, é contra a idolatria. Todo mandamento. E quem não guarda esse mandamento, merece o quê? Morrer. Ih, que Deus é esse? Sabe que Deus é esse? É um Deus justo, é um ser moral. E a lei exige, aqui que nós temos que entender isso,
E quem tenta guardar a lei não entendeu esse princípio fundamental. A lei é impossível de ser guardada pelo homem pecador. Então, toda tentativa de guardar a lei é inócua e não funciona. Se eu quero me salvar guardando a lei, eu vou me dar como? Me dar mal. E a coisa já foi ensinada, nós é que não prestamos atenção, desde o Éden. Quando Deus diz para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, podia comer da árvore da vida, mas do conhecimento, é uma lei isso. É uma lei. Deixa o homem livre, com livre-arbítrio, ele pode comer ou não comer. Eu não vou te impedir de comer. Mas você tem que guardar esses mandamentos. É uma lei, é governo. Quando eles comem, pecam, são expulsos do Éden, o que aconteceu com os dois filhos, Caim e Abel? Deus tinha determinado que por eles agora terem cometido o pecado, eles deveriam oferecer sacrifício a Deus pelo pecado cometido. De que maneira era para oferecer sacrifício? Deus mandou pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mácula, levar no altar e derramar o sangue do cordeiro. E queimar o cordeiro no altar em oferta pelo seu pecado. O que aquele cordeiro representava? Jesus. Eis o cordeiro de Deus. Onde que foi que Jesus ensinou isso? Que Deus ensinou isso? Ah, para Moisés. Não, ensinou para o Caim e para o Abel. Ensinou para o pai deles. Adão fazia sacrifício. E com quem que ele aprendeu a fazer sacrifício? Quando ele pecou. O que Deus fez? Eles cobriram suas vergonhas. De que maneira que eles cobriram? Com a parreira. Não serve. Parreira de uva não serve. Você precisa mais do que isso. Você precisa cobrir o pecado de vocês, a vergonha de vocês, com uma vida inocente morrendo. Por que um cordeiro de 1 ano, sem mãe, sem defeito? O cordeiro roubou, o cordeiro matou, o cordeiro mentiu, o cordeiro falou mal dos outros, o cordeiro adulterou? Não, o cordeiro não faz nada disso. Inocente. 1 ano de idade, Matar esse coitadinho, ele tem que morrer no lugar do pecador. Senão é o pecador que vai morrer. Você quer pagar pelo seu pecado? Agora, quantas vezes nós pecamos? Muitas vezes. Quantas vezes devemos oferecer o cordeiro? Muitas vezes. Você não imagina os milhões de sacrifícios que os judeus fizeram pelo pecado deles. Tudo apontando para Jesus. O Caim, muito do sem vergonha, decidiu contrariar essa determinação de Deus. Eu era criança quando contava essa história para mim. Fizeram um altar aqui e um outro altar ali. Estavam os 2 irmãos. O Caim mais velho do que Abel. A fumaça, ele sacrificou um cordeiro. A fumaça do Abel subia para o céu assim. E aí o Caim tinha aqui também um altar, mas não botou um cordeiro. O que ele botou lá, você sabe? Não tem ideia, né? A colheita dele. O que ele colheu? Ele trabalhava com agricultura. Ele ofereceu melancia, abacaxi, banana, e sabe lá Deus, um milho, ou qualquer outra fruta, outro vegetal. E tocou fogo, sacrifício também. Irmãos, acordem. Deus está nos ensinando que é o único sacrifício que Ele aceita para expiar pecados é do Filho dele. Se eu oferecer algo do meu esforço, do meu trabalho, isso é que se chama meritocracia. Não por obras, diz Paulo aos Gálatas, não por obras, diz aos Efésios. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Ninguém. Por quê? Que mesmo que eu guarde mandamento A, mandamento B, mandamento C, eu violei o C, o D, o F, G, eu violei. Então não tem jeito, não dá para me justificar, não dá para me salvar se guardar a lei. É isso.
E o Caim pegou, ofereceu abóbora, tocou fogo. E a fumacinha dele, em vez de fazer assim, subir, fez... toda a chão. Sabe qual a base de todas as religiões? A oferta do Caim ou do Abel? Todas, exceto uma. Religiões. Por isso que não podemos ser religiosos. E há uma mentira no mundo. Todas as religiões são boas. Todas nos conduzem a Deus. Mentira! Todas as religiões não são boas, são más, nos afastam de Deus. Porque todas elas têm como fundamento a meritocracia. Você tem que ser bom, pratique o bem, faça as boas obras, ofereça melancia, ofereça abacaxi, ofereça melão, e tu serás salvo. É isso? Resposta, não. Olha o que a Bíblia ensina, olha o novo mandamento, o novo Testamento. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João usa uma palavra forte, ele tabernaculou entre nós, morou entre nós. Ou seja, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus teve que se fazer carne. Com que propósito? Por que ele tem que fazer carne? Para pregar o sermão do monte? Não. Para fazer milagre? Não. Você não enxergou a razão primeira, a razão principal, porque ele invadiu a espécie humana. Ele invadiu porque ele era o único que podia oferecer a si mesmo no altar e morrer por você que violou a lei. Mas tem gente querendo guardar a lei para ser salvo. Não é estupidez, é agressão. Você ofende Deus se tenta fazer isso. Vê a importância de não misturar os dois princípios. Então é Jesus e mais alguma coisinha que eu tenho que fazer. Tem irmãos ainda que se acha que se lê de joelho a Bíblia 10 minutos por dia em cima de um grão de milho, ele vai ser mais aceitável. Então aqui vem as 4 coisas que nós temos que responder. Terminou meu tempo. Para aqui. Vai ficar sem resposta. Vai ficar sem resposta. Vou parar aqui mesmo. Faça pelo menos as perguntas, né? Vou pedir que coloque as perguntas aqui, ó. Olha o contraste ali. As 4 perguntas. Eu vou terminar com as perguntas. Não vou nem entrar em nenhuma delas. Só vou dizer as 4 perguntas. Essas 4 perguntas é para fazer para a lei e para fazer para a graça. Cadê as perguntas? Não estou vendo nenhuma aqui. Nada? Ih, meu Deus do céu. Eu vou dizer para você as 4 perguntas. Como chegou o contraste, eu quero enxergar. Como... Não precisa escrever mais, não. Pode deixar. 4 perguntas que o Novo Testamento existem e para você responder com a lei e para responder com a graça. Como podemos ser ou nos tornar aceitáveis a Deus, aceito por Deus? Na lei, como é que é? Aceitáveis. Como ser aceitáveis a Deus. Tá? Essa é a primeira. Então, como é que eu posso se tornar aceitável a Deus pela lei e como eu posso tornar aceitável a Deus pela graça? São 2 coisas, 2 abordagens distintas. Segunda, como obtemos as bênçãos diárias na lei e na graça, ok? Terceiro, como Deus nos motiva na lei e na graça. 4ª pergunta.
de onde obteremos o poder para viver como Deus quer que vivamos? Na lei e na graça. Respondendo essas 4 perguntas, nós não vamos nos confundir mais. São totalmente distintos, totalmente conflitantes até. Amém? O que existe entre nós não é só lei, como esses fariseus, como era Paulo antes da sua conversão, mas também não é graça pura. Nós mesclamos graça com lei. Você nem imagina quando eu descobri quão legalista eu era. E eu me achava extremamente liberal. Quero citar algo que eu vi acontecer na minha casa com a minha netinha ontem, para ilustrar o que é graça e o que é lei. A lei exige a punição do transgressor, ok? Meu neto, cadê ele? Está lá no fundo, né? Meu neto Benaia, pela 2ª vez, ele perdeu o controle lá de casa, o controle da televisão. Sumiu de não achar o pai dele, tem que comprar outro. Comprou, procurei na casa, viramos tudo, eles procuraram e não acharam. Isso faz uns 3 ou 4 meses atrás. Ontem ele estava lá em casa, ele e a irmãzinha dele, ele tem 8 anos, 8 ou 9? 8. E a irmãzinha tem 5. 6? 6, já fez 6. E os dois lá em cima, vendo o desenho, e nós lá embaixo, os adultos lá embaixo. Não vimos nada do que aconteceu. Daqui a pouco ela desce chorando, sozinha, mas chorando muito, lágrima correndo, e pedindo perdão para o pai dela. Me perdoe, papai, me perdoe. Mas o que foi que aconteceu, minha filha? O Benaia e eu, brincando lá, perdemos. E já procuramos, já tinham procurado de nome, já tinham orado, pedido para Jesus indicar, para mostrar onde estava o negócio, morrendo de medo das consequências. Isso é porque eram já reincidentes, já perderam uma vez, já vai perder a 2ª vez. E aí ela ficou chorando, o pai, não precisa chorar, fica tranquila, não precisa chorar, o papai vai te perdoar. Nem assim a convenceu no primeiro momento. Ela continuou chorando. Mas papai, nós não achamos. Não, fica tranquilo, para de chorar, não precisa chorar mais. Até que entrou no coraçãozinho dela, na cabeça dela, que o pai de fato não ia, o quê? Puni-la, corrigi-la. Nem ela, nem o irmão dela. Sabe o que ela fez? E me surpreendeu. O Benaia nem tinha descido, nem apareceu, ficou lá para cima. Aí ela levantou o braço para cima, o pai está de costas, ela sentada na mesa, ela levanta a mãozinha para cima e fala assim, obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Eu tenho a impressão que a gratidão dela é como da mulher pecadora lá. Perdão. Transgressão, sim. Merecia punição, sim. Mas foi perdoado. Não vai acontecer nada. Foi comutada a pena. E vem o quê? Louvor, agradecimento e bendição. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não vai acontecer mais nada comigo. Uma criança, pequenininha, mas que já entendeu. O que Deus fez com a graça? Nós merecíamos o castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Deus para nós é graça, para Deus é justiça. O que ele fez foi um ato de justiça terrível, doloroso para ele. Ele teve que sacrificar o filho dele, por amor de você, por amor de mim. Isso é graça. E tem gente ainda querendo se aproximar de Deus baseado no seu mérito. Eu orei ontem 3 horas. Deus fazia, e daí? Não foi mais que obrigação. Eu preguei o evangelho para 5 pessoas. Nenhum se converteu, mas eu preguei. Achando que Deus agora vai dar tapinha nas costas e falar assim, muito bem,
Joia! Isso é meritocracia. Amados, nós já somos aceitos por Deus só de uma maneira, é em Cristo Jesus. E essa aceitação é forever, para sempre. Eu não posso fazer nada para melhorar 1 grau, 1 milímetro a aceitação que ele já tem por mim. E eu não valho nada. Mas não é só eu que não valho nada, você também não vale nada, não. Fique sabendo disso. Não merecemos nada, a não ser... Epa, você também não vale nada, tá, Carol? Lindinha, bonitinha, irmãzinha também, tá? Eita bem. Por quê? Está contaminado. Nós somos descendentes de Adão. Pecamos. Você fala mal do Caim? Pois o Caim é uma peste mesmo, mas eu sou Caim. E o Abel escapou por uma razão. Sabe por que ele escapou? Não é porque não era pecador também, não. Vinha da mesma raiz, o mesmo DNA. A única diferença é que o Abel ofereceu em sacrifício ao Pai o filho dele. É a única coisa que o Pai aceita. Se você oferecer outra coisa no lugar de Jesus, você está ofendendo Deus. Grave ofensa. Grave ofensa. Ele só nos aceita. Um novo e vivo caminho foi consagrado pelo véu, isto é, por sua carne. Um novo e vivo caminho. Ele abriu até o Santo do Santo pelo sangue dele. Você tem acesso ao Santo do Santo. Vou dizer mais, quando você cresce em entendimento, sabe onde está o Santo do Santo? Santo do Santo é o lugar da morada de Deus, não é? É o Santíssimo, não era lá no terceiro lugar que Deus morava, no Santo do Santo? Pois o Santo do Santo foi transferido, não é mais lá no tabernáculo, no deserto, o Santo do Santo está dentro de você. O esconderijo do Altíssimo, do Salmo 91, é dentro de você. O Deus está escondido em você. Ele decidiu morar em você. Se você abrir o caminho para Ele através do sangue do Filho dele, Ele vem morar em você. Se você não abriu, Ele não entra. Ele só entra, por isso que é pela fé, pela declaração. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. E a promessa é que uma vez professando, uma vez declarando, Ele vai invadir o seu coração, vai vir morar em você pelo Espírito Santo dEle, e você se torna nova criação, nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. O escrito de dívida que era contra nós, que a lei me acusa, Ele rasgou na cruz. E disse, eu não vou te cobrar mais nada, porque meu filho já quitou sua dívida. Não vou. Vou pegar os teus pecados, que são muitos, e vou lançar nas profundezas do mar. E lá nas profundezas deles, eu jamais me lembrarei. Isso é o Evangelho. Isso é o benefício que a cruz de Cristo trouxe para mim e para você. E vamos ainda querer aproximar-nos pela nossa retidão moral, pelas nossas obras. Nunca faça isso. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras. Ninguém, a não ser por Jesus. É a única moeda de troca. Fomos comprados, fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Para sempre. Para sempre, amados. Sempre. Eu não sou mais amado que vocês. Até por ser pastor, por ser pregador, não conta nada. Eu vou ganhar prêmio, galardão pelo serviço que eu presto a meu Deus. Mas eu não sou mais aceito que vocês. Eu posso ser mais santo que muita gente, mas o pior pecador é tão aceito quanto eu, se ele crê em Jesus. Se Jesus quitou a dívida dele. Está quitado, não devo mais nada. Não interessa se você devia $1 milhão, de $500 mil, $100 mil, não faz diferença. A dívida é a mesma e te apartaria de Deus forever, para sempre. Mas Ele rasgou e te aproximou e te botou num círculo que Ele chama de meus filhos. Selou com o Espírito Santo para mim, com minha propriedade exclusiva. Ninguém toca neles. É meu. Eu comprei. Eu paguei.
preço do sangue do meu filho. É possível pregar o evangelho sem falar de cruz? Me respondam. É através de boas obras? Faz o bem, pratica boas obras e você vai ser salvo? Não, não, não. Pois é isso que o Papa está pregando. Hacia el bien e nosotros veremos allá. Um ateu perguntou como é que fazia para ser salvo. Agora, o bem, não está errado fazer o bem. Mas não é pelas boas obras que eu faço que eu vou ser salvo. É pelo que ele fez, a obra que ele fez a meu favor, que me garante, que me assegura a minha salvação para sempre. Aleluia. Isso é graça. Graça, favor imerecido. Eu não mereço droga nenhuma. Não mereço nada. Nem de Deus, nem de ninguém. Nosso relacionamento é baseado no mérito. Mas relação com ele não tem mérito nenhum. E o pior de tudo, o dia que eu descobri, porque eu disse que eu descobri que eu era legalista, quero terminar com essa frase. Você deve estar achando, eu não sou legalista, que eu creio nessa verdade que você acabou de falar. Pois você está muito enganado. Eu descobri que era legalista, sabe quando? Ele falou assim, do jeito que eu tratei você, do jeito que eu peguei a sua dívida e rasguei, do jeito que eu te perdoei, do jeito que eu te amei, do jeito que eu me sacrifiquei por você, tanto eu quanto meu filho, eu quero que você viva dessa maneira para os outros. Se ame o que não merece ser amado. Se acolha e aceite aquilo que não merece ser aceito. E eu falei, agora complicou. Ele disse, a mesma graça que você entendeu na vertical, ela tem que se expressar também na horizontal. Da mesma maneira, de graça recebestes, de graça dai. Então, quando falamos que temos que viver para os outros, para o outro, nós achamos estranho, porque nós estamos tão acostumados a viver para quem? Para nós mesmos. É meu, minha família, minha mulher, meus filhos, meu carro, meu dinheiro, meu trabalho, minha carreira, tudo meu, tudo precedido por meu. E não notamos que tem uma coisa errada aí, pois acabou de dizer que da mesma maneira que Jesus deixou sua glória e não viveu, eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu falo, isso é Jesus. Não, ele fala assim, e eu quero que você seja meu seguidor, que como eu vos fiz, façais vós também. Isso é discipulado? Pergunta quantos querem fazer esse discipulado? Ó, conta no dedo. Conta ou não conta? Eu estou tentando fazer isso há muitos anos com alguns. Estribucha para cá, estribucha para lá. Por isso que é fácil ser religioso, mas não discípulo de verdade. Amém?